noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que abençoe a nossa noite de estudos. Então vamos ler o Evangelho, fazer a prece e dar continuidade ao livro Obreiros da Vida Eterna, do nosso irmão Chico, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento. Alguns fariseus também vieram para junto de Jesus para o tentar. Eles disseram: é lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o início os fez macho e fêmea? E que lhes disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, portanto, não separe o que Deus juntou. Por que então, replicaram os fariseus, Moisés ordenou que o homem desse à sua mulher uma carta de separação e a repudiasse? E Jesus lhes respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas isso não foi assim desde o princípio. Também eu vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher e que não seja em caso de adultério, e se casar com uma outra, comete um adultério. E todo aquele que casar com uma outra mulher que tenha sido repudiada, também comete adultério. Mateus. Mestre Jesus, ajuda-nos a compreender estas palavras que os teus apóstolos trouxeram para nós. Não separar o que Deus juntou, amar os nossos inimigos, perdoar incondicionalmente todas as vezes que fomos ofendidos, termos a fé, a esperança, a paciência, como sempre nos recomendaste, vigilância, oração e tantos outros ensinamentos básicos para a nossa felicidade. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o Teu Evangelho e, acima de tudo, praticá-lo. É por isso que estudamos as obras que nos traz as notícias do além-túmulo, como a do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, pelo o outro irmão André Luiz, teus enviados, servidores do teu amor, da tua seara. Permita que eles nos inspire, nos ajude no entendimento, na compreensão desses estudos, e que nós possamos juntos, em teu nome, Jesus, em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa de amor, em nome do amor, do meu amor e da minha esposa, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, acima de tudo, iniciarmos os estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Nós, pelo que eu me lembro, estávamos estudando o desenlace de Cavalcante, não é? E Cavalcante, eu não vou iniciar para ver se a gente consegue terminar. Está dizendo que é um desprendimento difícil. Cavalcante estava no hospital, já estava pronto para ser desligado, e eles assistem algumas conversações. Uma delas, ele pede o padre, porque ele já sente que está no fim, e o padre vai, mas com repulsa, porque ele já cheirava mal. Ele pede ajuda ao padre, pede para ver a sua esposa, que ela tinha largado ele. Ele disse que não queria morrer sem reconciliação. Ela saiu com outro, mas ele ainda se achava culpado.
O padre, com enfado, consegue se desvencilhar de Cavalcante e ele então chama uma enfermeira. A enfermeira também, com repulsa, se desvencilha rapidamente dele e pede para ele orar, porque tem mais pessoas, tem outras pessoas em estado pior do que o dele e que precisa da visita dela, porque ela também não aguentava o mau cheiro de Cavalcante. E, no entanto, ele já estava morrendo. O próprio médico falou para o padre que pensava numa eutanásia e o padre concordou com ele, né, sem nenhuma sensibilidade. Enfim, esse é o quadro do nosso irmão Cavalcante, que está hospitalizado e a equipe está ali pronta para ajudá-lo. Então a gente está terminando essa passagem de Cavalcante com a visita ainda da irmã, né, a irmã de caridade. Depois de ouvi-lo com impassível frieza, foi mais sucinta. Meu amigo, disse áspera, tenha fé. A casa está repleta de enfermos, alguns em piores condições. Olha, o que ela sabia para dizer que tinha gente em pior condição do que o Cavalcante? Cavalcante só queria um ouvido para desencarnar em paz. Como o doente insistisse nas solicitações, concluiu ríspida e secamente. Não tenho tempo. Isso é uma irmã de caridade, hein? E o padre tinha feito a mesma coisa. O agonizante deu curso ao pranto silencioso. Recordou de alma oprimida por angustiosa saudade a infância, a juventude. Percorrera as estradas terrenas de coração aberto à prática do bem. Não compreendia Jesus encerrado nos templos de pedra. Cavalcante era católico, hein? À distância dos famintos e dos sofredores que choravam por fora. A doutrina que abraçara não lhe oferecia ensejo de mais vasta aplicação do exemplo evangélico. Era compelido a satisfazer obrigações convencionais e a perder grande tempo através de manifestações do culto externo. Entretanto, valera-se de toda a oportunidade para testemunhar entendimento cristão, porque amara o exercício do bem constantemente e fiel, era aborrecido aos sacerdotes e familiares em geral. Desculpem, era aborrecido aos sacerdotes e familiares em geral. A parentela, inclusive a esposa, considerava-o fanático, desequilibrado, imprestável. Perseverava mesmo assim, embora as condições elevadas em que desenvolvera a fé, ignorava as lições do além-túmulo e receava a morte. Estimaria obter a certeza do destino a seguir. A visão mental do inferno, segundo as concepções católicas, punha-lhe arrepios no espírito exausto. A probabilidade dos sofrimentos purgatoriais enchia-o de temor. Desejava algo de melhor e mais belo que o velho mundo em que vivera até então. Suspirava por ingressar em coletividade diferente, em que pudesse encontrar corações a pulsarem, sintonizados com o dele. Sentia fome e sede de compreensão, de profunda compreensão, mas, prejudicado pelos princípios dogmáticos da escola religiosa a que se filiara, repelia-nos a ação. O assistente, pondo em prática recursos magnéticos, tentou propiciar-lhe sono brando, de maneira a subtrair-lhe os temores em socorro direto fora do corpo físico. Contudo, o moribundo lutou por manter-se vigilante, temia dormir e não despertar.
pensava ansioso. Queria ver a esposa antes do fim, dizia de si para consigo. Não era efetivamente provável? Não seria justo morrer tranquilo? Oh, se ela surgisse! Acariciava a possibilidade, penitenciar-se-ia dos erros passados, pedir-lhe-ia perdão. Tamanha humildade assomava-lhe ao ser, naquela hora de grande abatimento, que não se magoaria em receber-lhe a visita junto do outro. Por que odiar? Porventura, não lhe ensinava a lição de Jesus, que a fraternidade constitui sempre a bênção do Altíssimo? Quem seria mais culpado? Ele, que mantinha dobrada indiferença para com as exigências afetivas da companheira, pelo arraigado devotamento à fé, ou aquele homem, despreocupado de qualquer responsabilidade, que a recolhera, talvez em desesperação? Se pugnara sempre pela prática da caridade, porque motivo ele, cavalcante, faltara com a necessária demonstração portas adentro do próprio lar. Em verdade, as sugestões sublimes da fé religiosa inflamaram-lhe o espírito de amor universal. Não tolerava a sufocação do idealismo ardente. Ninguém poderia reprová-lo. Mas, se era esse o caminho escolhido, que razões levaram a desposar pobre criatura, incapaz de apreender-lhe a fome de luz? Porque fizera firmes promessas a um coração feminino, ciente de que ele não poderia atendê-las. A dor desenha a tela da lógica, no fundo da consciência, com muito mais nitidez que todos os compêndios do mundo. A morte próxima enchia aquela alma formosa de sublimes reflexões. Entretanto, o medo alojara-se dentro dela como sicário invisível. Agora vocês vejam, hein? Que luta desse espírito, o medo da morte, o medo do inferno, a insegurança, os espíritos dando passe nele, mas ele queria ficar acordado. Então, a sua consciência. E ele se sentia culpado pela mulher ter saído de casa com outro homem, porque ele não deu a atenção devida. Então ele queria conversar com ela, pedir perdão antes de morrer. Eu me lembrei aqui também da minha mãe, muito católica, católica fervorosa, que não queria morrer de jeito nenhum. Então ela estava com as olheiras já fundas, porque ela não queria, ela tinha medo de dormir e morrer. Então, claro que não. Vai demorar mais, vai sofrer mais. Então ela ficava vendo televisão até madrugada. Quando ela não aguentava, ela estava dormindo. A gente ia lá, ela estava dormindo. Mãe, ela... Falei, o que foi, mãe? Ela é... Falei, você não está vendo aí as pessoas perto de você, seus irmãos, que os irmãos dela todos morreram. 10 irmãos. Você viu meu pai? Meu pai já tinha desencarnado também. Eu vejo todo mundo. Estão te chamando, vai. Aí um dia ela estava no hospital, ela foi para o hospital, a última vez que ela foi para o CTI, cheio de problema, um monte de problema. Uma senhora já de idade, obesa. Então tudo que você imaginar de problema ela tinha. Tomava remédio para tudo. E era engraçado, porque ela gostava de comer, comia muito bem, e comia o que não podia e o que podia, e tomava o remédio. Então ela ia comer o doce, já estava com o remédio ali do lado, porque ela não podia comer doce, e por aí, enfim. Aí um dia ela, Niltinho, eu vi o demônio, ele veio me chamar, eu falei, logo um demônio, mãe? Você vai para a igreja, você faz
leva a santa para fazer prece para os outros, visita os doentes que ela visitava. Ela, pois é, ele veio. Eu falei, como é que ele é? Ele estava de preto, com um chapéu preto na cabeça. Ó, ela deve ter visto a figura, né? Com um bigodinho e os dentes tudo de ouro. Ele ria para mim. Ele fez assim para mim, rindo, com aqueles dentes de ouro. Eu falei, e você, mãe? O que você disse para ele? Eu dei uma banana para ele. Aí ele sumiu. Falei, foi mesmo? Dei uma banana para ele. Era católica, né? Muito católica, fervorosa. Então, ela saiu dessa, foi para casa e tal. Depois foi indo, até que o corpo não aguenta mais. Aí a minha irmã levou ela para o hospital. A gente estava fazendo o culto, eu já contei a história. E ela veio até aqui o culto, né? O doutor Erma que chamou, o altivo, vem. Ela já não estava mais andando. Ela disse, mas eu vou andar? Segundo a Adilane nos contando. Ah, se você vir comigo, você vai vir andando, vamos? Aí ela saiu do corpo e veio embora para cá. Aí chegou aqui, a Adilane viu que ela entrou andando aqui. E chegou no ouvido dela e começou a falar, fala pro Niltinho que eu estou aqui, fala pro Niltinho que eu estou aqui. Eu recebi no Finados uma notícia dela que o Espírito deu. Está lá em casa. Diz que ela está bem, está trabalhando, está estudando. E ela trabalha com... que ela gostava de bordar, de pintar. Esse trabalho artístico, né? Ela fazia muito bolo, desenhava. E ela trabalha com com arte no mundo espiritual. E inspira as pessoas. Ela era mentora do grupo aqui que nós começamos aqui, continua aí com a esposa do Carlos, não é o nome dela? Não. É. Aí, e que ela vai na igreja, inspira as senhoras que elas faziam bordados, faziam desenho em panos, ela vai na igreja inspirar aquelas senhoras também. Então você vê, né? Você vê que o Cavalcante era católico e teve o mesmo merecimento que o espírita, o Dimas. Não é a religião, é o que você faz da religião. É claro que você conhecendo o mundo espiritual, você não coloca tanto empecilho, não dá tanto trabalho, como ele está dando trabalho. Mais fácil. Então a minha mãe demorou, ela demorou. Veio Natal antes do Covid, estava no Covid no Natal, nós fomos para lá no Natal. Aniversário dela, ela pegou Covid e não morreu. Não foi nem para o hospital, ficou lá meio sem ar e tal, ficou em casa, minha irmã entendeu, que ela é médica, ficou em casa e ficou boa. Ah. Mas até mesmo a gente que está encarnado, a gente tem medo do que vai vir aí pela frente. É. Com medo de, as Ó, coisas do sofrimento. aí depende. A gente tem medo de passar pelo sofrimento. É, Ou desencarne até. depende muito da pessoa. Depende muito. Porque a fé Eu vou dizer como o professor José Jorge dizia. Eu não tenho medo de morrer, né? Ainda mais que eu quase morri várias vezes, perdi o medo. Agora, ter vergonha é outra coisa, né? Eu tenho vergonha de morrer. Chegar lá, vão olhar para mim e não vai dar mais para eu esconder, né? Aí, mas vamos lá. Se a Lourdinha me esperar, tá bom. Se ela... Cavalcante, aqui que nós estamos, que via tão bem a paisagem, né? Dos sentimentos humanos, permanecia cego para o outro lado da vida, de onde tentávamos auxiliá-lo em vão. Olha, nem os espíritos estavam conseguindo ajudá-lo. Jerônimo poderia aplicar-lhes recursos extremos, mas absteve-se. Inquirido por mim acerca de seus infinitos cuidados, explicou muito calmo: ninguém corte onde possa desatar. A resposta calou-me fundo.
que ele podia tomar uma medida drástica, né? Romper os laços. O que ele disse? Ninguém corte onde se possa desatar. Por quê? Vai ser mais doloroso, vai causar repercussão no espírito. Debalde, porém, procurou-se prodigalizar ao doente a trégua do sono preparatório e reconfortador. Cavalcante reagia insistente. Sentindo-nos a aproximação e interferência de leve, fazia apressados movimentos labiais, recitando orações em que implorava a graça de ver a companheira antes de morrer. Desventurado irmão, comentou Bonifácio comovido, não sabe que a consorte desencarnou há mais de um ano num catre, vítima de uma infecção luética? Eu não sei o que é infecção luética, vocês sabem? Procura aí. A esposa já havia desencarnado. Jerônimo não se moveu, mas lutei contra mim para não disparar interrogações à torto e à direito, em busca de pormenores. Coíbe-me, felizmente. A hora não comportava perguntas inúteis. Meu assistente, como se houvera recebido a mais natural das informações, dirigiu a palavra ao companheiro, recomendando: Bonifácio, nosso amigo não pode suportar por mais tempo a existência do corpo carnal. A máquina rendeu-se. Dentro de algumas horas, a necrose ganhará terreno e precisamos libertá-lo. Por isso que ele já cheirava mal, né? Teima em agarrar-se à carne apodrecida e pede comovedoramente a presença da esposa. Já tentamos auxiliá-lo a despertar-se, a desprender-se, afrouxando os laços da encarnação no plexo solar, mas ele reage com espantoso poder. Resolvi, em vista disso, abrir pequenos vasos no intestino, para que a hemorragia se faça ininterrupta, até a noite, quando efetuaremos a liberação. Peço a você trazer-lhe a companheira desencarnada, por instante, até aqui. O enfraquecimento físico acentuar-se-á vertiginosamente, de hora em diante, e com espaço de algumas horas, as percepções espirituais de Cavalcante se farão sentir. Verá desse modo a esposa antes do decesso que se aproxima e dormirá menos inquieto. Bonifácio pôs-se pronto para cumprir a ordem e assegurou integral cooperação. Logo após, o assistente operou cauteloso sobre a região intestinal, rompendo certas veias de menor importância, atenuando-lhe a capacidade de resistência. Ausentar-nos-íamos por breves horas, considerando que o relógio assinalava poucos minutos além do meio-dia. Antes, porém, de nos afastarmos, observando o quadro emocionante da enfermaria gratuita a que o moribundo se recolhera, perguntei a Jerônimo admirado. Ele estava no hospital público, hein? Já que o nosso tutelado se enfraquecerá a ponto de fazer observações no plano invisível aos olhos mortais, chegará a ver também as paisagens de vampirismo que me impressionam no recinto? Resposta: sim, informou o orientador com espontaneidade. Oh, mas terá energia suficiente para tudo ver sem perturbar-se? É o quê?
a doença da moça lá, que se chamou, como é que era o nome? Hã? Como se fosse civige. Ah, uma sífilis. É, como se fosse uma sífilis. Então, uma doença venérea. Ela morreu disso. Tá. Então, ele vai ver o vampirismo nos outros doentes? Resposta: não posso garantir. Ele vai ficar tranquilo? Não posso garantir, respondeu sorrindo. Naturalmente, qualquer espírito encarnado, diante de um quadro desses, poderia ser vítima da loucura e possivelmente atravessaria algumas poucas horas em franco desequilíbrio, dada a novidade do espetáculo. Quando a luz aparece em determinado plano, onde a criatura esteja apta para ver, tanto se enxerga o pântano como o céu, questão de claridade e sintonia simplesmente. A notícia pôs-me frêmitos de piedade. A enfermaria estava repleta de cenas deploráveis. Entidades inferiores, retidas pelos próprios enfermos em grande viciação da mente, postavam-se em leitos diversos, infligindo-lhes padecimentos atrozes, sugando-lhes vampirescamente preciosas forças, bem como atormentando-os e perseguindo-os. Tá vendo? Desde o serviço inicial do tratamento de Cavalcante, desagradaram-me tais demonstrações naquele departamento de assistência caridosa. E cheguei mesmo a consultar o assistente quanto à possibilidade de melhorar a situação. Mas Jerônimo informou sem estranheza que era inútil qualquer esforço extraordinário, pois os próprios enfermos, em fase de ausência de educação mental, se incumbiriam de chamar novamente os verdugos, atraindo-os para as suas mazelas orgânicas, só nos competindo irradiar boa vontade e praticar o bem, tanto quanto fosse possível, sem, contudo, violar as posições de cada um. Então, olha só, na enfermaria, um monte de doente sendo vampirizado. Ele disse que qualquer encarnado vendo aquela situação enlouqueceria. E não podia se fazer nada, porque eles próprios chamavam esses espíritos. Eles próprios. Interessante, não dava para fazer nada. Então, sugava, a ponto deles ficarem sem energia nenhuma, né? Mas eles que estavam, esses enfermos, não eram enfermos, eram pessoas que desencarnou e aí tinha essa. Desencarnou e se alimentava da energia do outro. Tem um monte de espírito que se alimenta da energia. Tem um monte de gente obsediada. Encarnado mesmo, né? Ele sente que está. Ela já está sugando Não, ele. ele está falando dos desencarnados sugando o encarnado. É isso. Mas às vezes a gente sente que tem algo ali diferente sugando a tua energia. É, Eu sinto. fala. Só jogar só na metade de cada um que está ali. É, por causa da mente, do desequilíbrio. Quando a gente se desequilibra, atrai esses espíritos, eles grudam na gente e sugam. E você fica prostrado. Por isso que às vezes quando a gente fica estressada, do nada a gente sente um cansaço. Isso é fruto do pensamento e do que a gente faz durante Fruto do pensamento. Mas também, quando a gente fica assim, pode ser espírito, pode ser também problema orgânico. Problema orgânico. Não, mas ele está falando aqui que se tirar, eles podem chamar pelo pensamento.
Então, olha só, são duas coisas aqui. Peraí, vamos lá. Tá. Peraí, Conceição, olha só, tem duas coisas aqui. Erinéia, você me pergunta se vai sair? Na hora que eu vou explicar. Erinéia falou uma coisa, você está dizendo outra. Você está dizendo o que está aqui no livro. Está certo. Eles estão ali com os vampiros por causa do pensamento deles. A deseducação mental. Nós também, pela nossa deseducação, podemos atrair alguns vampiros e nos sentir depauperados, sem energia nenhuma. Podemos. Aí Erinéia perguntou, então é por isso que às vezes a gente fica caído? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser também, no nosso caso, um problema orgânico. A falta de uma vitamina, eu estava direto assim me sentindo cansado. Muito cansado. Deixa eu terminar o raciocínio. Então eu fui fazer alguns exames, fiz exame de sangue, fui no cardiologista, tinha lá uns problemas, a deficiência de algumas vitaminas, como por exemplo, no meu caso, a vitamina D, a vitamina B12, e eu tomei, mandei fazer, tomei, melhorei a beça, melhorei muito, me senti muito melhor. Então pode ser orgânico no nosso caso, pode ser também vibração desses espíritos. Nós aqui estamos trabalhando quase que diariamente na casa espírita, a maioria de nós, se dedicando, estudando. Poxa, ainda vai ter espírito sugando a gente? Aí fica... eu creio que sejam problemas de deficiência orgânica. Pode ser numa invigilância qualquer, você atrair espírito para junto de você. Isso pode acontecer. Você quer ver uma coisa? Essa semana... essa semana, vou dar o exemplo meu, que aí eu sei o que é comigo. Eu estava extremamente irritadiço, desgastado, cansado, no sábado, por causa da semana toda. Eu não estava aguentando. Fui sábado para casa, dormi, domingo vim aqui cedo, dei aula, voltei para casa, voltei para a cama, ainda estava cansadérrimo, deitei, descansei um pouco, me distraí um pouco lá com a minha neta, voltei para casa, dormi até a hora do culto, fiz o culto, dormi até de manhã, no domingo, hoje. Eu estou bem. Passou o cansaço, passou a irritação. Então, o que eu concluo? O problema era físico. Eu precisava descansar. Então, a batida nossa aqui é dura para a gente encarnado. Então, eu estava precisando de um repouso. Eu consegui descansar. Agora à tarde, eu falei, eu não vou mais me desgastar desse jeito. Eu vim de manhã, fizemos aqui a aula, a live, a primeira, de 8 às 9, às 9h30. A live não, o estudo aqui com os médios. Depois de 9h30 às 10h15, né, deu 45 minutos, eu peguei, saí. Eu fui em casa, tomei banho, almocei, ali na Senhorinha, dei uma descansada, ainda estou bem. Pois é. Pois é. Então, isso aí te deixa arriado. Aí não é vampirismo. Você já está vampirizado por si só, pô. Então vamos lá. Estou aliviando a nossa barra, hein? Vamos lá. Atraindo-os para as suas mazelas orgânicas, quer dizer, os doentes atraindo esses vampiros para junto deles.
só nos competindo irradiar boa vontade e praticar o bem, tanto quanto fosse possível, sem, contudo, violar as posições de cada um. O camarada quer aquilo, o que eles vão fazer? Confesso que experimentava enorme dificuldade para desempenhar os deveres que ali me retinham, porquanto as interpelações de infelizes desencarnados atingiam-me insistentemente. Pediam toda a sorte de benefícios, reclamavam melhoras, explodiam em lamúrias sem fim. Sereno e forte, o meu orientador conseguia trabalhar de mente centralizada na tarefa, inacessível às perturbações exteriores. Quanto a mim, entretanto, não alcançara ainda semelhante poder. Os pedidos, os lamentos, os impropérios feriam-me a observação, impedindo-me de conservar a paz íntima. Então você vê, lá na enfermaria estava cheio de espíritos doentes, vampiros, espíritos pedindo ajuda, espíritos xingando, espíritos perturbados ali, que não sabiam para onde ir. Xingamentos, falando, agressões. Aí o Cavalcante estava ali, estava totalmente protegido dos vampiros e sairia do corpo tranquilamente, seria levado lá para a casa transitória, né, de Irmã Zenóbia, não lembra? E dali para nosso lar. Olha o que é o mérito, não é a religião que nos salva, e é o que nós fazemos da religião que professamos. Aí vamos lá. Por isso mesmo, ao me retirar, pensei na surpresa amargurosa do moribundo ao se lhe abrir a cortina que lhe velava a visão espiritual. Aguardei curioso o cair da noite, quando, em companhia do orientador, atravessei de volta o pórtico do hospital. Cavalcante avizinhava-se do coma. O sangue alagava lençóis que eram substituídos repetidamente. O enfraquecimento geral progredia rápido. O agonizante inspirava dó. Abriram-se-lhe certos centros psíquicos num avançado abatimento do corpo, e o infeliz passou a enxergar os desencarnados que ali se encontravam, não longe dele, na mesma esfera evolutiva. Não nos identificava ainda a presença, como seria de desejar, mas observava estarrecido a paisagem interior. Outros enfermos encaravam-no, agora amedrontados. Para todos eles, o colega de sofrimento delirava inconsciente. Estarei no inferno ou vivemos em casa de loucos? Bradava sob horrível tormento moral. Oh, os demônios, vejam, o espírito mau roendo chagas. Eram os vampiros em cima. Ele estava vendo só os espíritos inferiores e falava. E os outros enfermos tudo de olho aberto. Está moendo, está delirando. Oh, que diz ele? Prosseguia com visível espanto. Diz que não é o diabo, afirma que o doente lhe deve. O perseguidor de um doente lá. Ouvidos, a escuta, silenciava, ansioso, por registrar as palavras impensadas e criminosas do algoz desencarnado, mas não conseguindo, desabafava-se em gritos lamentosos, infundindo compaixão. Não fora a fraqueza invencível, ter-se-ia levantado com impulsos de louco. Doentes e enfermeiros alarmados optavam pela remoção do moribundo. Tinham medo. Cavalcante desvairava. Consolavam-se, todavia, na expectativa de que a hemorragia abundante prenunciasse termo próximo.
Olha só, os médicos, os enfermeiros estavam consolados, achando que aquela hemorragia ia acabar logo com aquilo tudo, queria morrer. Jerônimo ministrou-lhe então piedosamente recursos de reconforto e o agonizante aquietou-se devagarinho. Não se passou muito tempo e Bonifácio entrou conduzindo verdadeiro fantasma. A ex-consorte convocada à cena semelhava-se em tudo à sombra espectral. Não via o nosso cooperador, mas obedecia-lhe a ordem. Penetrou o recinto arrastando-se quase, satisfazendo o guia automaticamente. Veio ter ao leito de Cavalcante, fitou-o com intraduzível impressão de horror e gritou longamente, perturbando-lhe a hora de alívio. O moribundo voltou-se e viu-a. Alegre sorriu, estampou-se-lhe no escaveirado rosto. Pois és tu, bela? Graças a Deus, não morrerei sem pedir-te desculpas. A ternura com que se dirigia a tão miserável figura causava compaixão. A esposa beirou-se do leito, tentando ajoelhar-se. Ouvindo-o, assombrada, retrucou aflita: Joaquim, perdoa-me, perdoa-me. Perdoar-te de quê? Replicou ele, buscando inutilmente afagá-la. Eu sim fui injusto contigo, abandonando-te ao léu da sorte. Por favor, não me queiras mal. Não te pude compreender noutro tempo e felicitei-te o passo em falso, colaborando impensadamente para que te precipitasses em escuro despenhadeiro. Não me entendi o problema doméstico tanto quanto devia. Hoje, porém, que a morte me busca, desejo a paz da consciência. Confesso minha culpa e rogo-te perdão. Desculpa-me. Falava vencendo enormes obstáculos. No entanto, notava-se que aquele entendimento lhe fazia imenso bem. A mente apaziguara-se, contemplava a esposa, reconhecido, quase feliz. Oh, Joaquim, suplicou a mísera, perdoa-me, nada tenho contra ti. O tempo ensinou-me a verdade. Sempre foste meu leal amigo e dedicado marido. O moribundo escutou-a, esboçando expressão fisionômica de intensa alegria. Fitou-a em êxtase, totalmente modificado, e murmurou: agora estou satisfeito, graças a Deus. Nesse instante, o mesmo médico que víramos pela manhã avizinhou-se do leito para a inspeção noturna, acompanhado de diligente enfermeira. Chamado por ele, voltou-se Cavalcante e, pondo na boca todas as forças que lhe restavam, notificou feliz: veja, doutor, minha esposa chegou enfim. E, interessado em conquistar a atenção do interlocutor, prosseguia: estou contente, conformado, mas minha pobre bela parece enferma, abatida. Ajude-a, por amor de Deus. Relanceando em seguida o olhar pela extensa enfermaria e fixando os quadros tristes entre encarnados e desencarnados, inquiriu: por que motivo tantos loucos foram internados aqui? Olhem aquele, parece sufocar um infeliz. Indicava particularmente dolorosa em que certa entidade assediava pobre doente atacado de asma cardíaca. O médico, no entanto, contemplou-o compadecido e disse à servente: é o delírio precedendo o fim. Entremente, Jerônimo recomendou a Bonifácio retirar-se a sombria figura da ex-consorte de Cavalcante, acentuando: não nos convém doravante a permanência de semelhante criatura. Já cumpriu as obrigações que a trouxeram aqui e ainda possui numerosos credores à espera. Ó. Ela estava desequilibrada totalmente. Tava. E tinha um monte de espírito esperando por ela, hein?
Caramba. A desventurada reagiu procurando ficar, mas Bonifácio empregou força magnética mais ativa para alcançar o objetivo necessário. Reparando, porém, que a ex-companheira se afastava aos gritos, o agonizante pôs-se a bradar alucinado. Volta, Bela, volta. Esforçou-se o clínico por trazê-lo à esfera de observações que era própria, mas debalde. Cavalcante continuava invocando a presença da esposa em voz rouquenha, opressa, sumida. O médico abanou a cabeça e exclamou quase num sussurro: é impossível continuar assim. Será aliviado. Jerônimo penetrou-lhe o íntimo, porque passou a mostrar extrema preocupação, comunicando-me gravemente: beneficiemos o moribundo por nossa vez, empregando medidas drásticas. O doutor pretende impor-lhe fatal anestésico. Atendendo-lhe a ordem, segurei a fronte do agonizante, ao passo que lhe aplicava passes longitudinais, preparando o desenlace. Mas o teimoso amigo continuava reagindo. Não, exclamava mentalmente, não posso morrer, tenho medo, tenho medo. O clínico, todavia, não se demorou muito e, como o enfermo lutava desesperado em oposição ao nosso auxílio, não nos foi possível aplicar-lhe golpe extremo. Sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais, o médico ministrou a chamada injeção compassiva, ante o gesto de profunda desaprovação do meu orientador. Em poucos instantes, o moribundo calou-se, inteiriçaram-se-lhe os membros vagarosamente e imobilizou-se a máscara facial. Fizeram-se vítreos os olhos móveis. Cavalcante, para o espectador comum, estava morto. Não para nós, entretanto. A personalidade desencarnante estava presa ao corpo inerte, em plena inconsciência e incapaz de qualquer reação. Sem perder a serenidade otimista, o orientador explicou-me: a carga fulminante da medicação de descanso, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, interessa os centros do organismo perispiritual. Cavalcante permanece agora colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido ele mesmo de estranho torpor que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Provavelmente só poderemos libertá-lo depois de decorrida mais de 12 horas. Olha só o que faz a eutanásia, hein? Olha que problema. E quanto problema deu Cavalcante por ignorar o mundo espiritual. Fizeram de tudo para auxiliá-lo. De tudo. Então nós estamos vendo que o Cavalcante foi o que deu mais trabalho. Tivemos o Dimas, espírita, que deu um trabalhozinho grande também, por causa do apego à família. Tivemos o Fábio, que se desenlaçou facilmente, foi o mais fácil até agora. Tivemos a presbiteriana Albina, que teve uma moratória de mais alguns meses por causa da oração de Joãozinho, o filho adotivo. E agora o Cavalcante. Que problema. Um problemão. Como dizia meu sogro, problema. Problema. Meu sogro era fogo. Problema, né, Nilton? Ele falava assim, né, Nilton? Problema. Olha, está a equipe toda ali, uma equipe técnica capaz, mas não conseguiu vencer as dificuldades da vontade do Cavalcante e depois o próprio físico.
que a anestesia fez paralisar tudo. Morrer é fácil, desencarnar é que é difícil. Para os homens, Cavalcante estava morto. Para os espíritos, ainda estava vivo, estava ligado no corpo, não desencarnou. Vamos caminhando para o fim. Hum? Direto, direto. Regressando, Bonifácio, meu dirigente, prestou-lhe informações exatas e confiou-lhe o pobre amigo, que foi imediatamente transportado ao necrotério. E conforme a primeira suposição de Jerônimo, somente nos foi possível a libertação do recém-desencarnado, quando já haviam transcorrido 20 horas, após serviço muito laborioso para nós. Ainda assim, Cavalcante não se retirou em condições favoráveis e animadoras. Olha só, ainda levou 20 horas, um serviço laborioso. O que é uma coisa laboriosa? Trabalhosa. Ainda assim, Cavalcante não se retirou em condições favoráveis e animadoras. Apático, sonolento, desmemoriado, foi por nós conduzido ao asilo de Fabiano, demonstrando necessitar maiores cuidados. Eita ferro! Se ele fosse cremado, ó, boa pergunta. Boa pergunta. Se ele fosse cremado, iria se ressentir na cremação. Ia se ressentir. E olha que ele tinha méritos, foi um homem bom. Teve o mérito da assistência dos bons espíritos junto a ele. O conhecimento da vida espiritual ajuda muito. E a pobre esposa dele estava ainda, tinha que se voltar, porque estava cheio de pessoas atrás dela, né? Agora, como é grato a gente saber que na casa espírita estão entes queridos nossos trabalhando, né? Saber que a Lourdinha está aqui trabalhando, minha querida e amada esposa, minha mãe está aqui trabalhando, meu pai já tive notícia que ele retornou à carne, e tantos outros parentes que vêm conosco e nos acompanham aqui na casa espírita. Que Deus abençoe esses parentes, esses amores, o meu grande e único amor, minha amada, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a todos os trabalhadores desta casa, que nos perdoem as nossas dificuldades, as nossas mazelas, perturbações. Pedimos perdão, pedimos auxílio para nós e auxílio para esses queridos que aqui se encontram em trabalho, como por todos esses que, desencarnando, precisam de forças para se desprender do corpo físico, pelos moribundos, pelos amigos, pelos desconhecidos, por todos nós te pedimos, Senhor, alívio, esperança e paz. Que seja em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, em nome do nosso Chico, de André Luiz, do Altivo, das irmãs queridas, da direção espiritual do SEAP, é que pedimos a devida permissão, em Teu nome, Jesus, e em nome de Deus acima de tudo, para encerrarmos os estudos desta noite. Que assim seja. Antes da vida. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro,
uma casa de amor. Retornaremos somente o ano